Ok. Como vocês viram aí no nosso cartazinho, o tema de hoje são os heróis da fé, que está lá em Hebreus 11. Então, antes da gente dar continuidade, vamos fazer mais uma oração, pedir que o Senhor revele a cada um de nós a sua palavra, revele a sua vontade, em nome de Jesus. Você que está aí, que entrou e ainda não deixou seu boa noite, deixou sua curtida, seu comentário, seu pedido de oração, faça isso aí para a gente saber quem está aqui com a gente, né? E a gente vai estar junto aí, tá bom? Vamos lá, então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu clamo ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós a tua graça e o teu poder. Derrama sobre nós o entendimento, a sabedoria para falar da sua palavra, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, a dona Lúcia também entrou aí, a Lúcia, mãe da André, Deus abençoe a dona Lúcia, tá bom? E vamos lá. Heróis da fé. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 11, e a gente vai hoje, ao invés de eu ler todo o trecho, nós vamos lendo aos poucos. E muito provavelmente a gente vai ver uma parte hoje e uma parte do capítulo na semana que vem. Nós vamos dividir em duas partes. Ok? Eu quero então começar lendo os versículos de 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3. Veja só, diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Veja só, deixa eu desligar esse WhatsApp daqui, que senão ele vai ficar tocando aqui. Peraí. 2 minutinhos. Por favor. Ok. E agora eu vou voltar para o do vídeo, tá aqui. Ok. Então nós temos aqui, pessoal, os heróis da fé, né? O cartazinho sugeria que os heróis são o Thor, o Hulk, o Homem-Aranha, enfim. Esses são os heróis da televisão. A musiquinha eu postei no story do Instagram, a música do Superman, lá das antigas, por uma orquestra, muito bonita a música. Depois olha lá no Instagram da igreja, no meu Instagram, vocês vão ver a musiquinha lá. O story ficou legal, depois dá uma curtida lá e faz um comentário. Mas olha só, os heróis, os verdadeiros heróis da fé, não são esses. Batman, Superman, Homem-Aranha, Thor, Homem de Ferro. Esses são heróis de Hollywood. E eu não vou falar deles, obviamente, né? Embora goste muito, mas não vou falar deles, porque eu vejo que aqui nós temos outros poderes para investigar, outros poderes para conhecer. E o que está envolto nessa Liga da Justiça de Deus? O que é o superpoder? O que é o que une esses chamados heróis da fé? O título já diz, a fé. E os 3 primeiros versículos vão falar sobre a fé. E tudo que vier depois, o texto vai dizer assim, ó, pela fé fulano, pela fé Beltrano, pela fé ela, pela fé ela. Então tudo vai ser pela fé. Veja só, a fé é a certeza das coisas que vamos receber, coisas que esperamos e a prova que existe coisas que não podemos ver.
não podemos ver. E o versículo 3 vai falar o seguinte: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que não pode ser visto foi feito daquilo que se vê. Eu quero fazer uma afirmação aqui. A afirmação é o seguinte: a fé é imagem. Pega isso aqui. A fé é imagem. O que é imagem? Aí eu fui lá no dicionário, fui ver os sentidos, fui ver o que é os significados da imagem. Imagem é uma representação visual da mente. Imagem é uma representação visual da mente de pessoas, lugares ou objetos. Por exemplo, se eu mostrar aqui uma bandeira, uma imagem da bandeira do Brasil, vocês vão associar ao Brasil. Então, uma imagem que é uma referência de um lugar. Se eu mostrar uma fotografia aqui, por exemplo, essa fotografia aqui é a Dudinha. Não é a Dudinha, é uma foto, é uma imagem da Dudinha. Então, representação de uma pessoa, de um objeto. Se eu mostrar, por exemplo, uma imagem aqui, ó, a caixinha da câmera que eu comprei aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma imagem. Não é a câmera, é somente uma imagem, é um objeto. A câmera está aqui? Não, aqui está somente o objeto. Então, a imagem, ela é uma representação visual da mente de uma pessoa, de um lugar, de um objeto. A raiz da palavra imagem, ela vem da palavra eidos. Eidos, da língua grega, que ela tem assim o sentido literal de ideia, né? De projeção da mente, representação mental. E a publicidade, ela usa muito essa ideia da imagem. Não é verdade? Nós temos a propaganda. Tem propagandas que nem som e nem fala tem. É só imagem. Já reparou? Você passa num outdoor, você tá com aquela fome, aí tem um sanduíche desse tamanho assim. Nossa, que fome, hein? Aquilo não é um sanduíche, mas aquilo te remete a algo que pode matar a sua fome. A publicidade, ela faz muito uso disso, né? E há um ditado que hoje até me surpreendeu. Eu fui procurar se era isso mesmo, o ditado, e eu descobri que, na verdade, é uma citação de Confúcio. Confúcio é um filósofo e um pensador chinês, né, que até fundou uma religião, não sei se os seus seguidores ou ele, mas o confucionismo, né? Eu falei chinês, mas eu não tenho certeza se ele é indiano ou chinês. Mas veja só, ele disse o seguinte: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você está compreendendo isso aqui? Está captando? Né? Se não estiver captando, escreve aqui, ó. Tá difícil isso aí. Mas eu sei que você é inteligente. Sei que você tá comigo aqui, né? E olha só, a imagem, ela é uma representação, é uma projeção da mente. E Confúcio, muitos anos, né, antes de Cristo, ele já disse que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem pode ser uma foto, pode ser uma escultura, pode ser uma estátua, pode ser um desenho, enfim.
E a imagem, ela pode ser pura e simplesmente imaginação. E aí eu quero corrigir, então, aquela afirmação que eu fiz no início. Eu falei no início o quê? Fé é imagem. Na verdade, não é. Fé é imaginação. Fé é imaginação. Ou seja, é a ação da mente de imaginar. É a força da mente de imaginar. E a Bíblia diz o quê? Que a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Nós não vemos a olho nu, mas nós a enxergamos na nossa mente, na nossa imaginação. Tá entendendo? Olha só, quem já construiu casa sabe como é que é. Né? Você pega a casa, né, vai num engenheiro e ele vai desenhar a casa para você. E você ajuda, né, dá os seus palpites para o engenheiro e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o projeto. E quando ele vem com aquele projeto, olha, a sala vai ser de 4 metros por 6, vai ser uma sala enorme, você vai ter um banheiro grande, com uma banheira, e você começa então a materializar e a imaginar aquela casa pronta. Você já vê ela com a cor da tinta, você já enxerga ela com o piso que você pensou, até com os móveis, não é verdade? E a casa já existe? A casa de fato não, mas na sua imaginação ela já existe. Você começa a criar ela na sua mente. Eu ouvi uma história muito interessante do Walt Disney. Né? O Walt Disney, ele começou o negócio do parque dele e diz que ele, então, sonhou uma montanha-russa com vários loopings, não sei o quê, e ele projetou, e ele foi lá e falou para os seus projetistas, para os seus engenheiros e todos, para eles criarem aquela montanha-russa, e ele deu um prazo. Ele deu o prazo e não ficou pronto. E aí ele aumentou o prazo e antes que a montanha-russa ficasse pronta, ele morreu. E aí, o dia da inauguração da montanha-russa no parque do Walt Disney, ele foi lá, a imprensa foi lá, e entrevistando a viúva, entrevistando os gerentes e todo mundo ali daquele parque. E eles abordaram a viúva e falaram, olha, é uma pena que o Walt Disney não esteja aqui para ver a sua montanha-russa. E a esposa dele, com muita serenidade, falou, olha, não se preocupem com isso. Sabe por quê? Porque o Walt Disney foi o único que viu ela antes dela estar pronta. Porque ele a criou na sua mente. Então o Walt Disney viu a sua montanha-russa. Pronto. E por que eu estou falando tudo sobre isso, sobre imaginação, sobre imagem, sobre projeção da mente? Porque a fé, ela é o exercício da nossa imaginação. E quando a gente olha para o texto bíblico, nós vamos entender isso. Porque o texto bíblico, ele fala, né, que a fé é a certeza que vamos receber coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não vemos. E aí, pela fé, nós entendemos que o universo foi criado por Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se pode. Aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser palpável, né, foi feito daquilo que não se vê. Olha só.
Isso aconteceu com Deus, isso acontece comigo e acontece com você. E aconteceu com os heróis da fé. Eles, né, o texto que nós estamos lendo aqui, vai chegar um momento que ele vai falar assim, olha, aqueles homens, eles não receberam as suas promessas, mas eles a viram pela fé. Assim como o Walt Disney viu a sua montanha-russa. Né? Moisés, que não entrou na Terra Prometida, ele visualizou, ele sabia como ia ser a vida do povo na terra que Deus prometeu. Abraão não desfrutou da terra prometida na sua plenitude, mas ele imaginou. E por isso nós temos aqui esses homens da fé, esses heróis da fé, porque eles imaginaram. E veja só, você, na sua vida, precisa ter fé. Fé é pensamento positivo? Não. Fé não é pensamento positivo. A positividade, ela ajuda muito, porque ela te traz uma carga de energia boa. Mas pensar positivo não é fé. A fé é o exercício da imaginação. Por exemplo, Jesus falou que nós faríamos obras ainda maiores que ele. Então a gente vai ler o Evangelho. E o Evangelho vai falar sobre as obras de Jesus. Jesus curou enfermos, Jesus pregou o reino de Deus, as pessoas se convertiam, os demônios eram expulsos, as pessoas passavam a ser livres. Né? E como que a gente vai fazer? Na sua mente, você vai exercer a sua fé. Eu sou um cristão. Eu sou um pequeno Cristo. E Jesus disse que eu faria obras ainda maiores que ele. Então, você, quando se propõe a ser um discípulo de Cristo, você tem que exercitar a sua imaginação. Como? Bom, eu vou chegar hoje lá na casa daquele meu parente, que não conhece Jesus, que ele muitas vezes é até afrontivo com a minha fé, e hoje eu vou falar para ele dos benefícios de crer em Cristo. Quais são as coisas boas? Por que eu creio em Cristo? Por que eu sigo a Cristo? E eu vou mostrar para ele que ele está errado. E eu vou falar da verdade, do amor de Cristo. E eu começo aqui já a imaginar eu falando as coisas que eu vou falar, as coisas que ele vai rebater, a chatice dele, o sarcasmo dele. E eu vou falar do amor de Cristo. E você então começa a imaginar. E você vai orar, e o poder do Espírito Santo está sobre você. E você vai ter, naquele momento, a unção de Deus para materializar aquilo que estava só no campo da imaginação, aquilo que não se vê, para o campo que se vê e que se apalpa. O que é fato. Está acompanhando? Então é isso. A fé, ela é o exercício da imaginação. Muitas pessoas, elas conseguem vencer os seus traumas pela fé. Conseguem desbloquear suas vidas por conta da fé. Por quê? Elas, sei lá, vamos fazer um caso hipotético aqui. Uma pessoa, ela teve um trauma, né? Lá na infância, alguém fez ela passar uma vergonha na sala de aula, né? Chamou ela de burro, chamou ela de imbecil, e ela ficou bloqueada na questão do aprendizado. E sempre que ela vai buscar aprender alguma coisa, ela fica naquilo. Então, aquela pessoa começa a ter fé. E a fé em Cristo pode mudar a vida dela. Porque ela começa a imaginar que a imaginação dela vai atuar crendo que ela, de fato, não é uma pessoa desinteligente. Que ela não é uma pessoa burra.
mas que ela é muito inteligente, porque Cristo a libertou. E que aquela palavra que foi maldita na vida dela, que não foi uma palavra bendita, foi uma palavra maldita, influenciou seu coração. E que Jesus pode curá-la e que Jesus pode tirar aquele trauma, aquele bloqueio dela. E ela começa então a se imaginar lendo os livros, ela começa a se imaginar a escrever os seus livros, a dar suas palestras, ela começa a imaginar ela gravando seus vídeos, ela começa a se imaginar ela despontando, porque ela não é desinteligente, porque ela não é uma pessoa burra. E ela começa então a acreditar naquilo. Por que a gente tem facilidade de acreditar nas palavras malditas e não nas benditas? O exercício da imaginação e da fé, ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Se você começar a imaginar e criar situações, criar realidades no seu pensamento, seja ele bom ou mal, ele vai acontecer. Porque nós somos frutos daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós criamos na nossa mente. Tá entendendo? E aí eu quero acompanhar aqui agora o texto bíblico. Vamos para o texto bíblico, vamos deixar mão desse negócio de imaginação agora por enquanto, e vamos ver como que ele está aplicado aqui na palavra de Deus. Versículo 4 diz o seguinte: pela fé, Abel. Pela fé. Quando você enxergar aqui pela fé, você vai dizer assim, olha, ele creu em Deus e imaginou, o exercício da imaginação levou ele a fazer o que ele fez. Então, ele creu que Deus era o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, e ele imaginou todas as situações possíveis dentro daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque aquilo que pode ser visto não foi... aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Né? Versículo 3. Aí agora nós vamos entrar no versículo 4. Versículo 4 diz o seguinte: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado a sua oferta por meio da sua fé. Abel mesmo, depois de morto, ainda fala. Veja só, tem 3 coisas que eu quero destacar aí sobre Abel. Abel, ele ofereceu o sacrifício que foi agradável a Deus, ele foi aprovado por Deus e ele ainda hoje dá testemunho da sua fé. Pega isso aí, ó. Abel, quando ele começou, ele pensou, eu vou fazer um sacrifício para o Deus vivo. E ele começou, bom, meu sacrifício vai ser o melhor. Eu vou dar o meu melhor para Deus. E eu vou escolher, e eu vou montar o altar de uma maneira bem bonita, que Deus vai se agradar. E Deus vai ver isso aqui, e ele vai achar lindo, ele vai gostar, ele vai... né? E quando ele estava fazendo isso, o seu coração estava cheio de louvor, cheio de alegria, e não cheio de inveja como do seu irmão. E isso tudo, né, pela fé, ele ofereceu o sacrifício. Ele era um homem de coração puro, era um homem reto, justo, diz o texto. E aí, o que aconteceu? Pela fé, ele ofereceu o sacrifício e ele foi aprovado por Deus. E ainda hoje dá testemunho da sua fé. Mesmo depois de morto, a Bíblia diz que Abel dá testemunho da sua fé. Porque ele ofereceu um sacrifício agradável e que foi aprovado por Deus. Veja só, você pela fé, você precisa oferecer um sacrifício ao Senhor e ser aprovado por Ele, e o seu testemunho ser um testemunho que fala mesmo depois que você morreu.
Ou seja, Abel deixou um legado de fé. Abel deixou um legado de fé. Nós precisamos... Você já se perguntou qual é o seu legado de fé para as próximas gerações? Qual é o sacrifício? Hoje nós temos que oferecer um sacrifício de animais? Não. A nossa vida é um sacrifício vivo. Lembra lá de Romanos 12:1? Oferecei os vossos corpos e as vossas mentes por sacrifício vivo. Ou seja, a nossa vida precisa estar no altar. Então, versículo 4 fala de Abel. Né? Depois nós vamos ver o exemplo de quem? De Enoque. Veja só, versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém encontrou porque Deus mesmo havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Olha só que bacana. Duas coisas interessantes. Enoque, ele agradou a Deus a ponto de Deus não permitir que ele passasse pela morte. A conexão, a intimidade de Enoque com Deus agradava a Deus. Talvez seria um pouco daquilo que Adão e Deus vivia antes do pecado. O relacionamento de Enoque. Deus se agradou ao ponto de não permitir que ele sofresse a morte. Está captando? Então Enoque ele foi arrebatado, ele foi levado aos céus, sem passar pela morte. Versículo 6, nós vamos deixar para o final. Então nós vamos pular para o versículo 7. O versículo 7 fala de Noé. Pela fé, ou seja, Abraão acreditava em Deus. E o acreditar em Deus levou ele a imaginar, a criar uma realidade ao ponto de ele ouvir os avisos de Deus. Ele ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Está entendendo isso aqui? Olha, Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Deus encontra Noé e fala: Noé, você vai construir o maior navio, a maior barca de todos os tempos. E Noé começa a construir. Só que Deus, ele não deu para Noé uma imagem 3D no AutoCAD para ele ver. Não, Deus deu as medidas e falou, vai ser feito dessa maneira. Nessa maneira, vai usar esse material, vai ser essas medidas, e aí você vai fazer. Então, Deus não mostrou a arca pronta para ele. Noé imaginou a arca. Ele fez o exercício da imaginação, como um projetista, né? Que você fala para o projetista, olha, eu quero uma casa uma casa duplex, com piscina, com banheira, né? Com com 3 quartos e vaga para 2 carros na garagem, né? Churrasqueira, área gourmet, e você fala tudo que você quer. Olha, eu quero que usa um material no piso, eu quero porcelanato, a cor da tinta, eu quero uma tinta acetinada, e você passa isso para o arquiteto, para o projetista, e ele vai trazer para você aquilo que ele vai projetar isso e vai trazer isso formatado. Né? E aí você vai começar a ver. Né? E o projetista ele vai ter esse exercício de imaginação. E eu e você, nós precisamos ter esse exercício de imaginação. Trazer à realidade aquilo que ainda não foi visto. Noé precisou trazer a realidade. Antes de fazer, ele precisou criar na sua mente a arca. E Noé ouviu os avisos, né, sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus. Né?
Se Noé não tivesse feito o exercício de imaginação, ele não teria comprado o primeiro lote de madeira. Ele ficaria sempre protelando, né? Porque ele ia pensar assim, bom, isso aí não vai dar certo, mas isso aí, Senhor, as pessoas vão caçoar de mim. Senhor, será que essa voz é do Senhor? Será que é minha? Isso não é coisa do diabo? Mas imagem, ação. Imaginação. Ele imaginou e agiu. Ele deu o passo. Ele comprou o primeiro lote de madeira. Na verdade, na época ele não comprava. Na época ele foi para a floresta e buscou toda a madeira que ele precisava, todos os materiais, e começou a fazer o esqueleto da barca. Então, Noé, ele obedeceu a Deus e construiu a barca. E sabe o que aconteceu? Ele foi salvo junto com a família dele. Noé foi quem condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação por meio da fé. Deus o aprovou. Então, olha só. Noé, segura essa daí. Noé ouviu a Deus. Você tem ouvido a Deus? Ouça a Deus, obedeça. Se ele mandar fazer, haja. Não fique dando desculpas, não fique criando situações para não fazer. Se ele mandou, faça, obedeça. E porque ele obedeceu, ele salvou a sua família. E depois que ele salvou a sua família, ele foi aprovado por Deus. Ele foi aprovado por Deus. Veja só. Nós lemos Abel, Enoque e Noé. Abel foi aprovado por Deus. Enoque não passou pela morte, por quê? Porque agradou a Deus. Noé salvou a sua família, porque ele foi aprovado, porque ele obedeceu e foi aprovado por Deus. Agora vamos ver o próximo herói, o próximo herói da fé, que foi Abraão. Versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, ele obedeceu e saiu para uma terra que Deus prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem os alicerces que não podem ser destruídos, foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Vamos ler até aí. Olha só. Abraão, Deus, ele estava muito bem lá na terra de Ur dos Caldeus, junto com a sua família. Já era uma família abastada, já era uma família rica, uma família grande. E aí Deus chega na terra de Ur dos Caldeus e fala: Abraão, você está bem acomodado aí, não está? Ele falou: estou. Mas olha, eu vou te dar uma terra grande. Você vai ser uma bênção para as nações. As nações que você abençoar, eu vou te abençoar para você abençoar as nações. Então seja uma bênção. Sai aqui da casa dos seus parentes e vai. Eu vou te mostrar uma terra. Você crê nisso? E eu imagino que Abraão, na mesma hora, falou: eu creio. E na mesma hora ele começou
a imaginar, criar na sua mente como que era essa terra, o que ia ter, como que ia ser, como ia ser a sua família, cheia de crianças, cheia de filhos, né? As suas gerações, a sua família se tornando uma nação, essa nação abençoando toda a terra, gerações e gerações posteriores. A mente de Abraão creu e ela começou a criar uma realidade. Nós precisamos crer como Abraão. E Abraão, ele creu. Ele foi chamado por Deus. Ele foi convocado por Deus e ele creu. E esse chamado fez dele um peregrino. Ele morou como estrangeiro na terra que iria ser dele e das gerações posteriores. Ele viveu em barracas. Na semana que vem a gente vai tentar entender o que é esse viver em barracas hoje. Ele esperou a cidade de Deus, a cidade que Deus planejou e construiu. Veja só, Deus não precisa de fé, né? Deus planeja e constrói. Né? A palavra de Deus, Deus imagina e fala, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Haja astros, e houve astros. Olha só, Abraão é o nosso herói aqui da fé. Né? Nós já falamos de Abel, nós já falamos de Noé, nós já falamos de Enoque, e agora nós estamos falando de Abraão. É a nossa Liga da Justiça de Deus. É a nossa Liga da Justiça gospel. Né? Abel, Enoque, Noé, Abraão. E olha só, são os vingadores de Deus, os Avengers de Deus. E olha só, Abraão imaginou tudo isso. Aí esbarrou num negócio. Primeiro, ele era um homem de idade avançada e Sara não podia ter filhos. E também já estava com a idade um pouquinho avançada. E aí a questão é, como? Como, Senhor? Ele não perguntou, ele creu. E é tão legal porque a Bíblia fala assim aqui, Abraão creu e fez dele o pai da fé. Deus lhe imputou justiça. E ele começou a ser chamado na Bíblia por pai da fé. A Bíblia fala que ele creu contra todas as possibilidades. Você é capaz de crer contra todas as possibilidades? Quando você olha para a sua vida, você olha para a sua circunstância, você olha para a sua realidade, eu olho para a minha circunstância, para a minha realidade, para as minhas possibilidades, e eu vejo, não vai muito tempo. Não é possível. Deus chama outra pessoa. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que Abraão creu contra todas as possibilidades. Quando Deus falou que ele ia ser pai de uma nação, ele creu. E olha só o exercício que Deus fez com ele, para ele imaginar. Abraão, olha para o céu. O que você está vendo aí? Olha, Senhor, eu estou vendo estrelas. Conta as estrelas. Ele começou a contar. E as estrelas eram incontáveis. E aí Deus falou para ele, está vendo? Assim será a sua geração. Assim será você, pai de muitas pessoas. Os seus filhos, as gerações posteriores a você, serão incontáveis como as estrelas do céu. Ali Abraão era um nômade, estava numa região deserta. Deus fala para ele, pega um bocado de areia na mão aí. Ele pega a areia, põe a areia na mão, e agora Deus fala para ele assim, olha, conta os grãos de areia. Abraão começa a contar e fala, Senhor, não é possível contar. Abraão, você vai ser
pai de uma grande nação. A sua geração será incontável, como os grãos da areia do deserto. Então, gente, a fé é isso. É a gente trazer à realidade aquilo que é impossível. Nós cremos em Cristo. A graça de Deus é algo impossível, é inimaginável que alguém morra por um pecador, é inimaginável que alguém perdoe os pecados de alguém que é um criminoso, cruel, maldito. Pela fé, Deus fez isso. Pela fé, Cristo nos salvou. Então, pessoal, o nosso herói aqui, o Abraão, ele foi chamado por Deus para ser um peregrino. Ele topou. Depois que ele começou a ser peregrino, e é interessante, porque Deus não falou assim, você sai daqui e vai lá para a terra tal, né? Por exemplo, como aconteceu comigo, você vai sair de Ribeirão, vai para o Maranhão. Não. Deus falou para Abraão assim, olha, você sai aí de Ur e vai peregrinar. Vai peregrinar porque eu vou te mostrar. Vai indo. E muitas vezes Deus faz isso na nossa vida. Ele fala, sai do seu lugar, começa a agir que eu vou te mostrar o próximo horizonte. Eu vou fazer acontecer na sua vida. Tá entendendo? É preciso dar os primeiros passos. Depois que ele foi chamado, ele começou a peregrinar. Depois que ele começou a peregrinar, ele começou a morar no lugar que ia ser a terra que Deus prometeu. Mas ele ainda estava como? Estrangeiro. Ele estava morando em barracas, ele ainda não tinha fixado a sua moradia. Depois que ele se fixou em barracas, a palavra de Deus diz que ele esperou a cidade que Deus planejou e construiu. Mas sabe por que para Abraão não fez diferença ele ter visto, por exemplo, Jericó, Josué conquistar Jericó, Josué organizar a nação de Israel por estados? Por que não foi importante, por exemplo, Abraão ver Davi ser o grande rei de Israel? Porque ele já tinha visto isso na sua imaginação. A fé dele foi ao ponto de ele criar toda essa realidade. E, como eu já disse, né, pai na velhice, Sara estéril, ele creu que Deus cumpriria a promessa e ele creu. Ele creu e aconteceu. Veja só, versículo 12, que nós não lemos ainda. Versículo 12 diz assim, olha, assim, de um só homem que está praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Eu falei do deserto, mas é do mar. E olha só, ele dá uma pausa aqui, que é a pausa que nós vamos dar. Todos esses morreram cheios de fé. Os 4 fantásticos aqui, nossos heróis da fé, morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Você entendeu o que eu estou falando? Eles viram. Quando eu falo que Abraão visualizou todas as outras coisas, é que ele enxergou tudo o que ia acontecer. Abel, quando ele ofereceu o sacrifício, ele já tinha se agradado, né? Ele já tinha ficado contente porque ele já tinha Deus se agradado do seu sacrifício. Enoque, né? Talvez não tinha visto que ele não morreria, mas ele tinha uma intimidade que ele via a presença de Deus. E Deus falou, não precisa morrer não. Aquilo que
que você vê na sua cabeça é o que é. Vem para cá, Enoque, vem ficar comigo. Então, nós vamos ver até aí. Na quinta-feira que vem, nós vamos para a segunda parte da nossa Liga da Justiça da Fé, dos nossos Avengers da Fé, né? E nós vamos continuar falando dos heróis da fé. Antes, eu quero ler o versículo 6, né, que eu falei que eu leria. Você também pode ter superpoderes de fé, como Abel, Enoque, Abraão e Noé. Depois nós vamos ver outros. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Nós vimos que os 4 aqui agradaram a Deus. Abel foi aprovado, Enoque agradou a Deus, Noé foi aprovado e Abraão também foi aprovado por Deus. Creu e foi aprovado. E aí diz o seguinte: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ele existe e procura reconhecer os que procuram conhecer melhor. Vou ler de novo. Quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Você precisa dessa fé. Eu preciso dessa fé. Uma fé que não está falando de eu ter... como fala, gente? Me fugiu a palavra aqui. Ter fé é ter intimidade com Deus. Ter intimidade não é interação com Deus. Não é eu falar com Deus, não é eu andar com o povo de Deus, não é eu cantar as músicas de Deus, mas é eu estar íntimo de Deus. Então nós precisamos ser íntimos de Deus e não interagir com Deus. Essa é a diferença, né, do homem, do cristão, do discípulo de Cristo, para aquele que ainda não é discípulo de Cristo. Você precisa ter uma intimidade com Deus. E quem é íntimo de Deus passa a ter fé. E quem passa a ter fé consegue visualizar todas as coisas. Começa a criar realidades. Porque Deus é aquele que traz a realidade aquilo que não existe. E Ele recompensa aqueles que o buscam. Você já imaginou isso? Deus, Ele quer recompensar você, porque você o buscou, porque você tem uma intimidade com Ele. Pega isso. Isso é forte demais. Amém? Na semana que vem nós vamos continuar. Pega esses códigos aí, anota eles, né? O vídeo vai ficar salvo aí, depois você assiste novamente, você anota, você desfruta disso, porque isso vai trazer resultados importantes na sua vida espiritual, na sua vida de fé. Amém? Deus nos abençoe. Depois nós vamos orar. Deixa eu abrir aqui para o Berico entrar. Fala aí, homem. E aí? Boa. E aí, tá cheio de fé? Amém. Tem que ter fé, né? É isso aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já imaginar o resultado. Isso, já tem que pôr em prática isso aí na cirurgia, ó. Imaginar como que vai ser a cirurgia, como que você vai entrar no hospital, como que você vai sair, como que vai ser a sua recuperação. Cria isso aí na sua cabeça, imagina tudo isso aí, né? E crê em Deus, porque Ele recompensa todos aqueles que o buscam. Amém? Se Amém. você tem um pedido de oração, enquanto a gente canta mais um cântico aqui, deixa ele aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá, vamos cantar, Berico.
Amém. Vamos louvar o Senhor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim pela fé. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho luz em mim pela fé. Pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim pela fé. Pela fé, pela fé. Amém? Isso aí, né? Amém. Glória a Deus, né? Nós vamos então orar. O pessoal aqui não deixou nenhum pedido específico de oração. Então nós vamos encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor. Te peço específico por essa cirurgia que o Carlos Henrique vai fazer, que o Senhor possa dar a ele êxito, que o Senhor Amém. possa, ó Pai, cuidar dos médicos que vão operar e que o Senhor guie, Senhor, toda a equipe e que seja a tua própria mão guiando ali naquele hospital. Amém. Bendito seja o teu nome, eu te louvo por esse tempo de culto, por esse tempo de louvor e de adoração ao nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo agradecido. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram presentes aí, né? Eu vi aqui Rosilda, deixa a paz do Senhor, a Joana Araújo. Joana sempre tem assistido a gente aí. Grande beijo para você, Joana, a Wanda, a Lúcia, né? Pastor João Luiz, Eliano, meu pai, minha mãe. Aí junto com você aí também, André, o Caleb, né? Aqui comigo também a Lu, a Dudinha, manda um beijão para todos, viu? E ficam todos na paz do Senhor. E um bom final de noite. E vamos ser cheios de fé. Amém.